um assunto que veio à tona há um tempo atrás aqui na cidade de Camaquã, que é a localização de sítios arqueológicos aqui no nosso município. Hoje a gente vai conversar com o Emerson Pérez, da empresa AGTEC. Ele conhece muito bem as propriedades rurais aqui da nossa região, principalmente essas propriedades em que foram feitas essas descobertas. E a gente vai conversar um pouco sobre como isso afeta no dia a dia dessas propriedades rurais, essas descobertas. Afinal, o que são esses sítios arqueológicos? Emerson, seja bem-vindo novamente aqui no programa. Boa noite, Gil. Boa noite a todos que nos veem. Bom, esse assunto não é recente, ele vem de bastante tempo. Sobre os sítios arqueológicos, que na verdade não são bem sítios, né? São cerritos que os índios faziam no banhado do colégio, na Pacheca, para eles conseguirem ter um ponto ali seco para conseguir pescar e caçar. Então, mas nós fomos notificados pela FEPAM na semana retrasada sobre a condenação que o IPHAN, o Instituto de Pesquisas Históricas Nacionais, que o IPHAN teria condenado a FEPAM a não dar mais licenças para esses produtores dessa região, da região que vem do Velhaco até o Rio Camaquã, né? Até então, esse estudo vinha sendo pedido pelo Núcleo de Pesquisas Históricas aqui de Camaquã, vinha sendo solicitado ao IPHAN para que o IPHAN fizesse esse levantamento e que catalogasse isso, né? Porém, houve uma ação civil para que o IPHAN realmente fizesse, porque até então tinha sido pedido e o IPHAN não vinha fazendo, né? E o IPHAN notificou que não teria como fazer isso aí. Então repassou para o produtor, né? Repassou para o produtor, que o produtor faça esse estudo em 150 dias. O produtor que não fizer esse estudo em 150 dias vai ter a sua licença cassada, né? Então, toda a lavoura de arroz precisa de licença da FEPAM, precisa de uma licença de operação da FEPAM, né? Sem isso, o produtor não consegue acessar os créditos formais, né? Fica sem crédito, além de ficar fora da lei, né? Ele fica passível a ser processado por não ter a licença, né? Bom, então, na prática, o produtor rural ele vai precisar pagar algum profissional ou uma empresa para fazer um estudo das suas propriedades rurais para se saber se ali tem ou não alguma coisa nesse sentido? Exato. Mas nós estamos trabalhando e pedindo junto à UD em Camaquã, a UD, todo o perímetro de irrigação da UD está dentro desse processo. São 62 mil hectares que precisa ser todo estudado. Esse trabalho custaria em torno de 2 milhões de reais para a UD conseguir iniciar, porque não há tempo, né? 150 dias, não há tempo de se fazer esse estudo, não existem nem quantidade de empresas suficiente para isso, né? Porque é uma área muito grande, visto que quando tu vai investigar sítios arqueológicos, precisa haver uma investigação, escavação de solo, né? E para isso se cria uma malha de escavações, pelo menos um ponto por hectare, né? Se tu pegar o perímetro da UD, que são 62 mil hectares, seriam 62 mil pontos de escavação. Isso em 150 dias é impossível de fazer, né? Então a gente está trabalhando com a UD está trabalhando junto com a Farsul para tentar solucionar isso junto à FEPAM, porque o produtor vai ser impactado
com isso perdendo a licença e perdendo o acesso ao crédito, né? E a lavoura arrozeira, ela tem o maior caixa, o maior capital de giro por hectare é a lavoura de arroz, né? Que hoje precisa-se em torno de 15 a 17 mil reais para tu conseguir implantar 1 hectare de arroz, enquanto as outras culturas vão até 50% disso, né? Bom, ou seja, isso inviabilizaria já na próxima safra? Não na próxima safra, porque em 150 dias a safra vai estar plantada já e a licença ainda está em operação, né? Acontece que depois da safra implantada, justamente depois da lavoura já até irrigada, que nós perderíamos a licença da FEPAM, né? Mas há um trabalho muito intenso da Farsul e junto com a AUD, que pega esse volume todo de área, né, para conseguir um entendimento pela FEPAM da impossibilidade de fazer isso aí. É inviável de fazer, além do custo, e também a questão de passar essa responsabilidade que não é do produtor, né? Porque não basta simplesmente um órgão do governo dizer que não tem verba e que passa-se esse custo para o produtor, né? Sendo assim, tu acaba criando um precedente para outras coisas que poderão vir no futuro, né? Seja em relação a animais, a ter que fazer um estudo sobre o impacto da lavoura de arroz nos animais, nas aves que ali habitam, né? Então a gente tem uma grande confiança na Farsul que esse assunto vai ser dialogado aí. Em agosto tem uma reunião para que consiga fazer um entendimento entre as partes, né? E passar as responsabilidades de cada um, que cada um cumpra com a sua responsabilidade. A responsabilidade do produtor é produzir sustentavelmente, né? Não é fazer pesquisas de sítios, nem catalogar isso, né? Bom, é interessante a gente frisar que nessas propriedades rurais aqui da cidade de Camaquã, o que nós temos são os cerritos. O que são esses cerritos? Eles são pequenas estruturas que foram construídas por índios para a pesca. Não é um local, por exemplo, de moradia desses índios, onde eles teriam daqui a pouco alguns objetos, algumas coisas nesse sentido. Exatamente. O banhado do colégio era uma área alagada, né? Era um banhado, como diz o nome, até que se fez a drenagem com o incentivo do Provárzea, que foi um programa nacional, né? Então, os índios que tinham as suas aldeias por ali, eles faziam esses montes de terras para conseguir ficar num local seco quando a água estava com a lâmina muito alta. Então ali eles ficavam parte do dia pescando e caçando. Então não era a moradia deles e não tinha outro tipo de coisa ali. A não ser esse monte de terra que permitia eles ficar ali em lugar seco para conseguir fazer a coleta do seu alimento, né? Bom, e hoje nessas propriedades rurais onde já foi encontrado esses cerritos, os donos dessas propriedades rurais cercaram aquela área e estão cultivando alimento ao redor. Exato. Aonde existe, o produtor deixou ali, tá intocado, mas o que a gente está tentando, o que os produtores, né? Qual é a solução mais imediata para o produtor não perder a licença? Cercar esse cerrito, identificar e esperar para ver o que o órgão vai fazer, né? Se vai fazer algum estudo ali, até porque a gente imagina que não há muito estudo para fazer num monte de terra, né? Não vai encontrar ali muita coisa. Mas seria a primeira, o cerrito já está ali, ele já está preservado ali, né? Então seria cercar e identificar, né? Esse custo, logicamente, seria aí compartilhado
no perímetro da UD, a UD com o produtor, eles iam dividir esse custo, né? E nas propriedades fora do perímetro da UD, o produtor teria que arcar com esse... Bom, e a gente torce para que a Farsul consiga, né, fazer esse diálogo para que nós não tenhamos mais essa penalização para os produtores aqui da região. Não bastasse essa catástrofe que aconteceu aqui no Sul, a gente ainda teve essa notificação aí, que essas notificações dos órgãos ambientais, elas já chegam com decisão final, né? Tem que ser feito e tu tem um tempo para fazer. Né? Em muitas das decisões, tu tem que obedecer. Né? Porém, está chegando a um ponto de certas ações que são impossíveis de fazer. Né? Os órgãos ambientais no Brasil estão se tornando cada vez mais agressivos com o produtor. Um exemplo muito clássico é o Rio Grande do Sul não poder armazenar água. A FEPAM não permite armazenar água, porque eles querem que as APPs fiquem como estão. Né? Porém, agora também a Farsul tem um estudo e está trabalhando em cima, junto com o governo do Rio Grande do Sul, para que se consiga fazer os reservatórios de água, porque não vai afetar aquela fauna que está ali, porque aonde tu vai fazer o reservatório de água, tu vai ter que recompor em outro lugar aquela área de APP, né? Mas, enquanto isso não acontece, tu não pode fazer, tu entra com pedido de licença na FEPAM e tu fica 1 ano, 2 anos e não consegue, né? Então, há um trabalho grande agora junto ao governo do estado para que se consiga fazer, porque essas quebras de safra, e nós viemos de 3 secas e agora uma enchente, isso aí desestabiliza o estado no seu faturamento, né, dos tributos. Bom, e é importante frisar que os prognósticos do clima que estão sendo demonstrados pelos principais centros meteorológicos do nosso país mostram que estamos prestes a viver um novo cenário de seca. A gente já está migrando para o fenômeno Laninha, né? É bom explicar para o pessoal que muito antes de mudanças climáticas feitas pelo homem, existem os fenômenos, né? Laninha e El Ninho, e neutralidade quando não é um dos dois. O que acontece agora é que esses fenômenos eles estão mais presentes, né? Nós tivemos Laninha o ano passado, mudou para El Ninho no final do ano passado e no início desse ano, e agora já muda de novo para Laninha. Isso são fenômenos naturais, isso acontece há milhares de anos, né? Então, é bom frisar isso para a população saber desses eventos climáticos. E o Rio Grande do Sul, ele está bem numa geolocalização onde as massas de ar do Andes se encontram com da Mata Atlântida, né? Da Amazônia, né? Então, por isso que aqui houve essa chuva tão volumosa, por causa do encontro justamente em cima do Rio Grande do Sul dessas massas de ar, né? Bom, a gente teria outros questionamentos para fazer também, porque o assunto ele é muito importante, de grande relevância. A gente, como eu disse anteriormente, segue aí na expectativa que a Farsul consiga mediar esse conflito, né, para que o produtor rural não seja penalizado. A própria UD, que faz um papel importantíssimo na irrigação das lavouras da nossa região, também não seja, mais uma vez, penalizada em função destas questões. Bom, muito obrigado pela sua presença, né? Tenho certeza que o Emerson volta em outras oportunidades, sempre trazendo assuntos pertinentes para a nossa audiência. Agradecemos a vocês e estamos sempre à disposição.